Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre o processo decisório ou os processos decisórios. E isso é um tema importantíssimo dentro da administração em geral, porque no dia a dia uma das atividades mais importantes para quem administra é tomar decisão. E a decisão ela vai afetar as organizações no curto, no médio e no longo prazo. E existem algumas questões relacionadas a modelos de tomada de decisão. Hoje existem sistemas de apoio à tomada de decisão. Então, o processo de tomada de decisão é um processo importante e entender esse processo é algo que também vem sendo estudado há muito tempo. Então, nós vamos entrar nesse assunto falando sobre os processos decisórios nas organizações e o chamado modelo Carnegie. Também podemos falar sobre a racionalidade limitada. Então vamos lá. Primeiro, nós temos algumas questões, né, a considerar como introdução. As reflexões empíricas sobre os mecanismos cognitivos e sociais da tomada de decisão permitem o desenvolvimento de um novo modelo de racionalidade, o modelo da racionalidade limitada, ou também chamado de modelo Carnegie. O que é essa questão de mecanismos cognitivos? A cognição é a forma como a gente aprende as coisas. Então você tem mecanismos cognitivos, que são individuais, como é que as pessoas aprendem e como é que elas compreendem o mundo, e os sociais. Isso envolve, isso tudo está envolvido na tomada de decisão. Você toma decisões devido às suas motivações próprias, mas também devido a motivações do grupo. Então, é tanto um processo de aprendizado individual, que te leva a tomar determinadas decisões e não outras, como também um efeito da sociedade, do grupo em que você vive. E esses modelos, né, de tomada de decisão permitiram o desenvolvimento de um novo modelo de racionalidade. O que é isso? A racionalidade limitada, ou seja, o reconhecimento de que nós não sabemos tudo e toda decisão que nós tomarmos ela vai ser incompleta, imperfeita, porque nós não temos todas as informações que precisaríamos para tomar a melhor decisão possível. Porque se você tem informação sobre todas as opções, vamos dizer que você tem um problema, e você tem informações sobre todas as possibilidades de solução daquele problema. Seria possível você tomar uma boa decisão, a chance de tomar uma boa decisão seria muito grande. Entretanto, a gente nunca sabe, nunca tem acesso a todas as informações e todas as soluções, então nós sempre teremos uma racionalidade limitada. Nós não sabemos tudo, por isso nosso processo de decisão ele é imperfeito e o que a gente vai buscar sempre é melhorar a decisão, é caminhar na direção de ter decisões melhores, mas sabendo que a capacidade nossa ela é limitada de conhecer, de ter acesso a todas as informações necessárias para a tomada de decisão. Bom, o modelo, né, chamado de modelo da escola, que é um modelo de decisão da escola clássica de administração, é a identificação e definição dos problemas a partir de uma análise de oportunidades e ameaças próprias a um ambiente de negócios específico. Então você toma as decisões em cima, né, de uma análise que você fez de oportunidades e ameaças que existem dentro daquele ambiente específico, né, da empresa, da organização e do ambiente onde ela está. E aí você elabora várias soluções para os problemas identificados a partir das informações existentes. Normalmente o processo é esse, né? Você identifica o problema, depois você identifica uma ou mais soluções. Normalmente não existe só uma solução para os problemas, um problema ele pode ter várias soluções diferentes. E depois de uma comparação exaustiva das consequências de cada uma das alternativas de ação, você seleciona aquela solução que você considera que é a mais adequada devido a diversos fatores, né? E o custo, a simplicidade, a rapidez que você conseguiria tomar aquela decisão e implementa então a melhor alternativa de ação possível de acordo com critérios que você estabeleceu antes para aquele processo de tomada de decisão. Então esse é um modelo que é um modelo clássico, né, de tomada de decisão.
Existe um modelo decisório, né? A economia clássica, ela considerava que você sempre tem condições de tomar a melhor decisão possível, né? Lembram quando a gente falou sobre primeiras aulas, né, sobre a administração científica, que Taylor ele sabia e ele afirmava que sempre seria possível você identificar a melhor solução para o problema. Existe um jeito ótimo de fazer as coisas. Isso é a racionalidade absoluta, é a ideia de que você consegue, né, ou que você conseguiria ter todas as informações para tomar uma decisão e resolver o problema com a racionalidade absoluta. Então, isso viria do quê? A identificação e definição do problema a partir da análise de oportunidades e ameaças do ambiente, elaboração de diversas soluções possíveis, de preferência todas elas, comparação exaustiva de todas essas alternativas de decisão e depois implementa a decisão ótima, de acordo com os critérios que você já definiu. Esse é o modelo decisório da economia clássica e também chamado de modelo de racionalidade absoluta, ou seja, considerando que a gente teria acesso, utópico isso, que a gente teria acesso a todo o conhecimento do mundo para poder tomar a decisão ótima, aquela que é melhor do que todas as outras. No modelo da racionalidade limitada, considera-se que a gente vai, na maioria das vezes, tomar as decisões satisfatórias, né, mas não ótimas, porque nós não temos a visão do todo. Porque nós temos limitação do ser humano em ter acesso e processar cognitivamente todas as opções, nós nunca teremos todas as informações, e mesmo assim são muitas, mesmo que nós tivéssemos acesso, seria uma quantidade tão grande de informação que a gente não seria capaz de processar cognitivamente, de aprender tudo para poder tomar a decisão ótima. Então esse modelo considera a otimização de decisões é uma ficção, né? Achar a decisão ótima é uma ficção, é uma utopia, e o que a gente vai conseguir é tomar a melhor decisão possível. A impossibilidade material de obter todas as informações, dados e problemas, né, dentro do tempo e dentro do custo que a gente tem, isso, né, gera uma racionalidade limitada, e as pressões também que envolvem afetividade, pressões culturais, jogos de poder, influenciam também no conteúdo das decisões. Por isso também nem sempre a gente toma a decisão mais racional, mesmo sabendo que ela é a mais racional, porque tem outros fatores envolvidos, como amizade, parentesco, raiva, né, que entram afeto, cultura, né, tradição, jogos de poder, política, né, às vezes se toma decisões que não são as melhores decisões, mas são aquelas do interesse de uma pessoa. Então, por isso mesmo, a racionalidade na hora da tomada de decisão é o que a gente chama de racionalidade limitada. Bom, o modelo, né, de tomada de decisão então é um processo de tomada de decisões racional, porque pressupõe que os tomadores de decisão busquem soluções para problemas específicos. Todavia, essas soluções não pressupõem a existência de uma racionalidade absoluta. Essas soluções não são ótimas, mas são satisfatórias e contingentes, tendo em vista a própria definição de racionalidade limitada. A decisão depende das características mentais, cognitivas e afetivas do indivíduo que decide, e características essas que são, em parte, pré-formadas por sua socialização passada. O histórico da pessoa, de onde ela vem, a cultura que ela tem e que ela traz, vão influenciar nas decisões das pessoas dentro das empresas e nem sempre de maneira racional. Pesquisas, então, derivadas, né, dessa racionalidade limitada, elas criaram um modelo chamado de modelo de racionalidade limitada, também chamado de modelo Carnegie. E as pesquisas sobre as condições organizacionais e sociais, né, do processo de decisão, e também pesquisas sobre a estruturação do campo cognitivo dos atores sociais e o processo decisório. Então, tanto entender a organização e a sociedade interna da organização que influenciam no processo de decisão, tanto entender o campo cognitivo dos atores, ou seja, entender o decisor, a pessoa que toma a decisão em função da sociedade na qual ela vive, e para entender também como o sujeito, né, o administrador, toma decisões, para que ele consiga também criar um processo de tomada de decisão que seja um processo melhor, né, que consiga tomar
decisões melhores, ou seja, errar menos, considerando que a racionalidade é limitada, que nós não vamos achar a solução ótima, mas que nós achemos a solução melhor possível. Então, existem vários processos decisórios que foram identificados ou propostos, né, por autores. Esse é um deles, né, que é composto, né, de um processo com quatro possibilidades aqui. É o que a gente chama de quase resolução de conflitos, né? O outro, a tendência a evitar incertezas, a busca sequencial de resolução de problemas e a aprendizagem organizacional. Então vamos lá ver cada um deles. A quase resolução de conflitos, né? Esse quase no sentido de busca, né, da resolução de conflitos, ou de meio resolução de conflitos. Então, trata do fato de que as organizações são esferas de negociação permanente de objetivos e alocação de recursos. Recursos, todos eles, né? Dinheiro, pessoas, equipamentos, ela é dinâmica o tempo todo, você está realocando recursos, tirando de um lugar, colocando em outro, abrindo, contratando mais gente para um departamento e enxugando outros departamentos. Então, existe sempre uma movimentação de recursos dentro das organizações e sempre existem coalizões, grupos disputando interesses e negociando essas soluções dentro da empresa, porque, logicamente, quando você tira de um lugar para colocar em outro, as pessoas que são afetadas com essa retirada, elas não estão satisfeitas, então há conflito de interesse, a disputa de poder dentro das organizações, e isso, né, muitas vezes exige algumas decisões importantes da gestão para que consiga efetivar essas transformações, essas decisões. Então, esses conflitos devem ser continuamente arbitrados e resolvidos. Arbitrados, ou seja, tem que ter um juiz, né, e o administrador é o juiz, e resolvidos esses problemas para que eles não cresçam e não explodam, né, e transformem em coisas piores, né, para a organização. Para resolvê-los, utilizam-se racionalidades locais ou pontos de vista específicos, próprios a cada setor ou grupo de profissionais. Então, existem modelos de decisão que são mais típicos de determinados grupos de pessoas. Então, por exemplo, engenheiros pensam diferente do pessoal de finanças, que pensam diferente do pessoal do direito, que pensam diferente do pessoal de comunicação, que pensam diferente do pessoal de marketing, que é diferente da educação, da psicologia. Isso é fato, né? As pessoas têm modelos diferentes de pensamento de acordo com o grupo social que elas frequentam, a educação que ela teve, né? E isso tem que ser levado em consideração na hora de entender e de propor melhores decisões. Por exemplo, o departamento de vendas ou marketing tem objetivos relacionados a vendas e estratégia, tendo parâmetros que orientam a atividade desses profissionais, que, no entanto, divergem dos objetivos e dos parâmetros que orientam as atividades ligadas à produção ou ainda à pesquisa e ao desenvolvimento. Então, como o modelo, né, de pensamento é diferente, os interesses também são diferentes, e existe uma questão que muitas vezes tem que ser arbitrada, porque você vai ter conflito dentro de grupos diferentes dentro da organização. Muitas decisões tomadas em diferentes setores de uma organização são incompatíveis com decisões tomadas em outros setores, né? Esse conflito sempre existirá. E o modelo, né, de quase resolução de conflitos é esse modelo de negociação e de arbitragem, de tentar conciliar para chegar a um consenso que seja satisfatório para grupos divergentes. Evitar incertezas é um outro modelo, tendência dos tomadores de decisão a evitar incertezas, né, óbvio, a gente tenta sempre trabalhar com certeza, a incerteza ela incomoda, e a ação humana, segundo Sayert e March, ela não é previsível, como pretendem os teóricos da economia clássica, que considerava que a racionalidade era absoluta. Então, assim, para não ter de lidar com as incertezas próprias às grandes mudanças ou ao futuro, os tomadores de decisão concentram-se nos objetivos de curto prazo e nas respostas imediatas a seus problemas, e procuram também evitar as incertezas estabelecendo rotinas e padrões de decisão. Quer dizer isso? Se você tem uma possibilidade, você tem um problema que você identifica, e você tem duas soluções possíveis, uma de curto prazo, uma que você pode ver o resultado dela imediatamente, ou hoje ou amanhã, e uma outra decisão que ela pode ser até mais interessante, mais barata, mais simples, mas ela só vai surtir efeito daqui a 6 meses, 1 ano.
A tendência do tomador de decisão, segundo esse modelo, é evitar a incerteza, né? De hoje a 6 meses, de hoje até daqui a 6 meses, muita coisa pode acontecer. Então a incerteza aumenta muito. De hoje para amanhã, lógico, muita coisa pode acontecer, mas são menos coisas do que aconteceriam de hoje até 6 meses. Então a tendência dos tomadores de decisão é procurar as soluções que têm um resultado e um feedback que pode ser observado imediatamente, evitando o longo prazo, porque o longo prazo ele pode afetar, com vários elementos diferentes, afetar o resultado da decisão que ele está tomando agora. Então esse é um modelo de evitar incertezas. Outro é a busca sequencial de resolução de problemas. Os tomadores de decisão definem objetivos e selecionam opções satisfatórias. A busca por soluções é estimulada por problemas específicos em uma sequência de resolução de problemas na qual se adotam primeiramente as soluções simples, adotando-se aquelas mais complexas somente se as primeiras não funcionarem de modo satisfatório ou aceitável. Também é uma questão bastante lógica. Se você tem algumas opções de solução do problema, todas podem resolver. Algumas são mais baratas, mais simples e mais rápidas, outras mais caras, complexas e demoradas. A tendência é você escolher fazer uma tentativa primeiro, se é que é possível, e aí você tem que analisar muito bem o cenário, a situação, mas é fazer uma tentativa de resolver com a solução simples. Se ela não der certo, tomamos então uma resolução mais complexa. Isso é bastante comum, inclusive na medicina. Normalmente, quando você tem alguma doença, o médico sempre tenta tratar com algum tratamento de remédio antes de entrar numa cirurgia, porque a cirurgia é uma solução mais radical, mais complexa, mais arriscada, mais cara, com efeitos colaterais maiores do que você tomar um remédio. Mas em algumas situações isso é impossível. Às vezes já se sabe de cara que o remédio não vai funcionar, então já vai direto para a cirurgia. Então isso é um modelo de busca sequencial de resolução de problemas que também é adotado em muitas organizações, em várias situações. Isso vai ser uma boa decisão você fazer essa busca sequencial. E a aprendizagem organizacional, que é algo que a gente vai falar mais adiante em outro capítulo, Saert e Marsh afirmam que é ingênuo pressupor que as organizações aprendam como os indivíduos, mas é possível considerar que o grupo organizacional exibe um comportamento adaptativo no decorrer do tempo. Os objetivos podem mudar em decorrência da experiência pregressa do grupo organizacional e de seus sucessos e fracassos ao tentar atingir objetivos passados. Então, existe até um modelo de aprendizagem organizacional que é proposto mais recentemente. O nome é chamado de aprendizagem organizacional, mas não é a empresa quem aprende, não é a organização que aprende, é o grupo em si, né? O grupo que está dentro, ele é capaz de aprender com o passado, né, com os sucessos e fracassos do passado, e tomar decisões melhores daqui para frente a partir da observação daquilo que funcionou ou não funcionou lá atrás. Então, esse é um modelo também de aprendizagem organizacional e que seria, na verdade, uma aprendizagem social dentro do grupo que está lidando com vários problemas. A tendência de pessoas inexperientes é que elas não têm um histórico e aí é mais fácil que elas errem na primeira vez que elas são expostas a um problema. Já uma pessoa que já tem uma experiência, que já passou por problemas semelhantes por diversas vezes, ela tem mais chance, e aí o grupo todo, se tem elementos como esses, que já tem experiência, esse grupo ele se torna também mais experiente, e isso é considerado na aprendizagem organizacional, ou seja, é um dos motivos para se manter as pessoas com seu conhecimento, com seu histórico dentro da empresa e não demitir os velhinhos, porque eles têm muito conhecimento e muita experiência que pode contribuir para as pessoas que estão entrando agora e desconhecem os fracassos e sucessos passados na organização. Então aqui de novo, agora um esquema resumido, né, do processo de tomada de decisão do Saert e Marsh. A quase resolução de conflitos, inconsistências nas decisões são compensadas por reserva de recursos, né, e isso é algo com aquela questão de jogo de poder, de quem tem mais privilégios, quem tem mais recursos dentro da organização. Então muitas vezes essa quase resolução de conflitos vai passar por uma negociação entre quem tem, quem vai perder, quem vai ganhar, e fazer algumas trocas, né?
A tendência a evitar incerteza é o estabelecimento de rotinas administrativas, né? Eu coloco uma rotina dizendo, olha, precisamos tomar determinadas decisões que vão resolver o problema no curto prazo, mas também precisamos tomar decisões do médio e do longo prazo. Não podemos ficar o tempo todo só pensando no curto prazo dentro da organização. A busca sequencial de solução de problemas é uma busca de soluções mais simples em primeiro lugar, complexificação gradual das decisões mais adiante, e a aprendizagem organizacional, essa última que nós falamos, o grupo organizacional aprende com experiência acumulada por comparação, comparação com problemas semelhantes já enfrentados no passado. Existe uma questão chamada de dissonância cognitiva, né, do Festinger, e ele fala que a cognição é opinião, conhecimento ou crença de um indivíduo sobre si, seu comportamento ou contexto de decisão. Então é muito importante o indivíduo no processo de tomada de decisão porque ele considera que a cognição, né, esse processo de aprendizado, ele passa por questões pessoais, individuais, né? A dissonância é a oposição entre cognições ou emoções, gerando impasse e desconforto psicológico. Então, grupos com pensamentos de indivíduos opostamente, né, que pensam de maneira oposta, você vai gerar aquele conflito, né, um conflito de pessoas que têm modelos de tomada de decisão diferentes. Por exemplo, numa mesma organização, você vai encontrar pessoas que são mais conservadoras, que tendem a tomar decisões menos arriscadas, e ao mesmo tempo outras pessoas mais ousadas, que tendem a tomar as decisões mais arriscadas. Por que uma pessoa tomaria uma decisão mais arriscada? É a mesma coisa que você fazer apostas no jogo. Quando você arrisca mais, você está apostando num retorno maior. Quando você arrisca menos, você está apostando num retorno menor também. O jogo de azar funciona da mesma forma. Se você jogar pouco dinheiro, o prêmio seu vai ser pequeno. Se você jogar muito dinheiro, o prêmio seu vai ser grande. Só que se você perder jogando pouco, você perdeu pouco. Se você jogar muito e perder, você perdeu muito. É isso. Quando a gente tem pessoas, né, e isso é só um exemplo dessa dissonância e oposição entre cognições ou emoções de pessoas diferentes que geram um impasse e um desconforto psicológico. Então, a dissonância cognitiva dentro da organização ela tem que ser gerida, né, pelo administrador, porque ele vai lidar com essa dissonância, e essa dissonância gera um conflito que é um desperdício de energia para todos dentro da organização. Então, a solução de conflito é a mudança dos valores antigos ou mudança da ação atual e reafirmando, né, valores antigos da empresa. Ações não determinam valores e valores não determinam ações. A mudança é possível. Então, parte das atividades de gestão atualmente passam exatamente por gerir a mudança, gerir a transformação, gerir o conflito entre o novo e o antigo. Algumas pessoas vão lutar para manter as coisas como estão dentro da organização, outras vão lutar para que as coisas mudem. No momento atual, nós vivemos, né, num momento de pandemia, onde as organizações foram forçadas a fazer mudanças de maneira imediata e que não havia muita resistência a essas mudanças, porque era óbvio que precisavam fazer determinadas alterações, mas em momentos de tranquilidade, que a gente chama de bonança, onde está tudo tranquilo, a empresa está funcionando, a receita está entrando, as pessoas estão recebendo seu salário, não existe crise, é muito difícil você convencer as pessoas a fazer mudanças significativas, porque elas não veem necessidade, preferível manter as coisas como estão, porque é seguro manter aquilo que está funcionando. Se a gente mudar, não sabemos qual é o resultado. Então essa insegurança gera uma incerteza e essa dissonância cognitiva vem de grupos que podem ter pensamentos e posições diferentes na hora da tomada de decisão. Bom, existe também um
uma questão chamada lógica de ator sobre o processo de decisão. As preferências e critérios de um indivíduo ao decidir são múltiplos, são flexíveis e são ambíguos. Então, uma mesma pessoa, e aí isso também é interessante porque a gente falou sobre pessoas, indivíduos com posicionamentos, características, personalidades diferentes, culturas diferentes, mas uma mesma pessoa pode utilizar critérios diferentes para tomar decisões em momentos diferentes. Muitas vezes decisões ambíguas, e isso também é algo que tem que ser entendido pelo administrador, e isso faz parte dessa lógica do ator. Uma pessoa numa determinada função dentro da organização, ela toma uma decisão. Se ela for promovida para outra função, ela pode tomar uma decisão contrária àquela lógica que ela usou para tomar a decisão anteriormente. Isso é bastante óbvio, né? Você entra como técnico numa empresa e você é totalmente contra a demissão de funcionários. Aí você sobe para um cargo de gerente, de diretor da empresa, e você é forçado por alguma questão de corte de custos. Eu preciso cortar mão de obra, cortar recursos humanos, né? Vamos diminuir o tamanho da folha de pagamento. E aí você vai ser a favor do corte, enquanto você, a mesma pessoa, enquanto estava na posição de ser a vítima do corte, você era contra. Então existem várias situações de que isso vai acontecer, e é esse fator humano, afetivo, cultural, que faz parte do processo de tomada de decisão e que também tem que ser levado em consideração. A racionalidade limitada é que o ser humano tem capacidade limitada de processar informações e é limitado pelo seu acesso às informações. Sabemos disso. Os critérios de decisão não são estáveis e dependem do contexto de decisão. Até mesmo uma pessoa que está mais sensível num dia, ela pode tomar uma decisão diferente, porque ela está passando por algum problema de doença na família, então ela pode tomar uma decisão hoje que ela não tomaria na próxima semana, se essa situação que ela vive dentro da casa dela não estivesse acontecendo. Ela pode ter visto um filme que influencia na decisão dela no dia seguinte no trabalho. Então tudo isso são elementos que fazem parte dessa lógica de ator, do decisor, e não se deve descartar esses elementos. As decisões são influenciadas por fatores inconscientes, elementos novos e incertos. Existe um modelo chamado de incrementalista. Então, considerando que nós temos racionalidade limitada, os gerentes são conservadores ao decidir, que a gente já falou, né? Preferível tomar decisões de curto prazo, aquelas mais simples. A mudança sem rupturas, lenta e gradual, é aquela que é a mais desejada, né? Quanto menos arriscada for a mudança, melhor. E os gerentes evitam incertezas, adotam padrões e são cautelosos. Esse é o que é chamado de modelo incrementalista de tomada de decisões. Ou seja, você vai tomando decisões pequenas, incrementais, ao invés de tomar uma decisão que seja radical, né? A radical é aquela que envolve mais risco, mas também, muitas vezes, ela é necessária também. Existe também um modelo, né, chamado modelo lata de lixo, ou garbage can, proposto por Cohen, March e Olsen, e esse modelo é um modelo que ele considera algo que é acontece muito nas pequenas empresas, e muitas vezes é algo até incompreendido, que é o processo de tomada de decisão em algumas empresas, né, nas organizações, ele é fluido e desestruturado. Então, algumas organizações você não vai ter nenhuma regra, nenhum processo administrativo que auxilie a tomada de decisão. Ele é fluido e não tem uma estrutura, não tem regra, as pessoas tomam decisão on demand. Surgiu um problema, elas sentam e tomam uma decisão sem nenhum padrão. As organizações são vistas como anarquias organizadas. O problema não precede necessariamente uma decisão. Então você simplesmente pode ser que eu tenha um problema e eu simplesmente não faça nada. Eu não vou mexer no problema, ele está aí, a gente reconhece, mas deixa ele lá. Os atores sociais agem estrategicamente para forçar a definição de problemas que lhes permitem implementar suas soluções e controlar recursos. O acaso e a sorte têm um importante papel no processo decisório, e esse modelo refere-se aos sistemas fracamente articulados, ou loosely coupled.
E isso é algo que a gente vai falar. Existem os sistemas, os modelos também, que são fortemente articulados. Esse seria um modelo fracamente articulado. Lembra que a gente falou que os modelos, eles, na maioria das vezes, eles são esquemas fictícios, né, para que a gente consiga enxergar o quanto uma empresa se aproxima daquele modelo. Dificilmente você vai ter uma organização que seja totalmente dentro de um ou dentro de outro modelo. Esse aqui é um modelo bastante radical, tanto que o nome dele é de lata de lixo, ou seja, um modelo sem nenhuma estrutura para tomada de decisão. E esse aqui, né, novamente, um esquema mostrando, né, os sistemas fracamente articulados, como é que eles funcionam. Ele preserva a identidade e autonomia dos subgrupos organizacionais. A estrutura é descentralizada, ele é uma anarquia organizada, né, o Garbage Can Model. Existem poucos controles burocráticos nessa organização e nesse processo de decisão, e existe uma grande diversidade cultural. Então, grandes empresas hoje estão se aproximando desse modelo, porque em algumas situações esse modelo pode trazer diversos benefícios. Já os sistemas fortemente articulados, eles têm uma gerência autoritária, que é bem característica lá da escola clássica de administração, uma estrutura centralizada, poucas pessoas tomam todas as decisões importantes na organização. Os padrões decisórios são fortes, existe regra para tudo, tudo tem uma norma, tudo tem uma regra para tomada de decisão. Existe uma homogeneidade cultural, ou seja, as pessoas têm que pensar do mesmo jeito, senão elas não conseguem fazer parte do grupo, né? Se você pensa diferente, você não é bem-vindo nesse grupo, nessa organização. E os controles burocráticos são rígidos, tudo é muito fiscalizado e controlado. O controle é uma palavra importante nos sistemas fortemente articulados. E aí você diz o seguinte, qual é melhor? É ter um sistema, uma empresa que seja um sistema fortemente ou fracamente articulados? Na verdade, todas as empresas têm características, assim como a gente tem empresas no modelo A e no modelo B, tem teoria X, teoria Y, você também tem organizações que dentro dela você vai encontrar características de um sistema fortemente articulado, mas ao mesmo tempo características de um sistema fracamente articulado. Onde uma coisa é necessária, ela vai acabar mantendo, permanecendo porque ela funciona. Em outros setores e outras situações, aquele sistema, o que é diferente vai funcionar melhor para aquele âmbito. Então, é muito comum você ter várias organizações dentro de uma organização. Dificilmente você tem uma organização que seja homogênea, que tenha todas as características iguais, né, e parecidas em todos os setores. Então, problemas diferentes dentro de uma organização exigem soluções diferentes, sistemas diferentes e decisões diferentes, inclusive profissionais diferentes, né, administradores diferentes para esses problemas. Bom, e aí nós vamos começar a falar sobre autoridade, mas isso é na nossa próxima aula, na semana que vem, onde a gente vai começar a falar sobre como é a relação de autoridade entre as pessoas dentro de um grupo, autoridade no sentido de liderança, de aceitação de ordens, de conseguir levar o grupo a atingir os seus objetivos, né? E esse é também um outro elemento, além do processo de tomada de decisão, uma outra questão importantíssima, a liderança dentro de um grupo ou dentro de uma organização. Mas isso é assunto para a próxima aula. Até lá!